E aí, pessoal? Então, galera, eu tava aqui zapeando aqui no YouTube e acabei achando um vídeo muito interessante e curioso, o Sérgio Sacani com o Gustavo Machado conversando sobre o capitalismo. O que será que a gente pode extrair desse vídeo? Eu adoro assistir esses tipos de vídeos porque eu gosto muito de analisar o que as pessoas falam, né? Quem já assistiu os vídeos aqui anteriores aqui no canal vai observar muito isso. Bom, tô curioso, né? Quero compartilhar isso com vocês. Ano que vem vai ter eleição. Pergunte pro seu político de estimação se ele tem um plano para o que fazer com as terras raras. Cara, meu sonho era num debate só pra perguntar isso pros caras. Porque eu vou te falar, ser bem sincero, eu acho que os caras que vão concorrer, eles não sabem nem o que é terras raras. Eu acho que eles nem sabem o que é. Sim. Entendeu? Eles vão ter Tem que ser todo mundo, né? Tem que ser o deputado, o senador. tudo, de todos os candidato à níveis presidência. ali, cara. Olha, eu já tô achando muito interessante esse início. A princípio, eu concordo com ele. Todos os E ainda níveis. tem o problema do puro discurso, né? Eu falei do PBIA, essas coisas todas que nós estamos discutindo, o projeto do governo, lá tá cheio de frases, sabe? O Brasil precisa de soberania tecnológica, A tal da ter a soberania, sua cara, própria enche o saco, ter né? a cara? sua própria inteligência As artificial. negócios de soberania e Agora, tal. Não, acho que a questão da soberania ela é concreta nesse sentido, né? Por exemplo, assim, se você vai pôr um sistema de inteligência artificial estrangeiro que vai manipular todos os dados públicos do Brasil, Isso é meio loucura, né? vê se os Estados Unidos deixaria isso acontecer, entende? Não, eu entendo. É. Não, Cara, isso os daí é uma Estados coisa Unidos, concreta. cara, os Estados Unidos chegou a proibir os carros elétricos chineses, porque a galera pro governo americano, pra CIA, pro FBI, porque os caras podiam falar coisa dentro do carro e o aplicativo chinês catar o negócio e mandar pra lá, cara. Você acha que os caras iam pôr uma IA? Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos não vai desenvolver a IA dele, não. Nós vamos comprar uma IA chinesa. Você acha que isso não acontece? Não, inclusive, há uns 10 anos atrás, eu acho, pouco antes, 12 anos atrás, um grupo da Polícia Federal do Brasil conseguiu identificar e demonstrar espionagem digital do governo dos Estados Unidos dentro da Petrobras. Isso é verdade. Foi, mesmo. podem Isso foi na época da Dilma? Foi. Foi, né? Foi um escândalo isso, né? Caramba! pesquisar aí, inclusive eu me lembro que a pessoa da Polícia Federal chegou aí no Canal Livre uma vez, que foi o responsável por demonstrar. Mas isso aí não é essas coisas difícil, não. todas. Por quê? Porque dentro da Petrobras, isso aí eu lembro direitinho, foi quando Ó, se for isso, eu lembro também disso. Nossa! eu tava trabalhando nessa época na área do petróleo. Aham. Foi um problemaço pra gente, porque é o seguinte, boa parte das empresas que prestam serviço dentro da Petrobras são empresas americanas. Sim. E no meio lá do dia a dia do trabalho, às vezes você... Gente, ó, já trabalhei na Petrobras, tá? Isso que ele tá falando é verdade. Muitas empresas dos Estados Unidos, mas a Petrobras ela fazia muitos contatos também com empresas europeias. Não sei exatamente explicar o que era, porque eu era terceirizado, mas eu me lembro de algo assim. Vamos supor que você é um engenheiro da Petrobras. Você chega pra mim e fala assim, Sérgio, cara, leva esse dado aí, você trabalha nisso aí, depois você me devolve, entendeu? Sim. Na verdade, o cara tá enfiando o dado num computador americano. E na hora que eu chego na minha empresa lá, Claro. eu ligo na rede americana, na intranet da minha empresa, Sim. entendeu? Sim. E aí isso aí virou uma confusão, tanto que proibiram a gente de usar laptop da nossa empresa. Isso aí, cara, foi um caos. Foi um caos esse negócio aí dessa espionagem. Foi uma espionagem mesmo, entendeu? Sim. Mas era uma espionagem porque era como funcionava o negócio. Isso aí mudou muito. Nossa, cara, isso aí é uma trabalheira pra nós, que eu vou te falar. Mas isso aí, essa parada Levou aí. o nível de segurança. Só um ponto, Júnior. Eu acho esse argumento, cara, de que o Estado gasta mal. Primeiro, eu não duvido que. E tem uma coisa também, né? Eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que os órgãos públicos não deveriam nem usar a Microsoft. A verdade é essa. Acho que deveriam usar Linux, alguma coisa assim. Inclusive, acho até que poderia haver um financiamento de desenvolvedores aqui do Brasil
né, para elaborar uma distribuição, talvez governamental, algo do tipo, por que não? Né? Eu não sei como funcionam essas coisas, mas seria interessante ter mais autonomia. Para que a gente precisa depender exatamente da Microsoft? Podendo ter uma distribuição Linux. Acho mal. Mas por várias razões. Agora, é um argumento muito fácil e simples, porque ele não tem um parâmetro de comparação. Porque a iniciativa privada, por definição, você assume que aquilo é capital alheio e foda-se como o cara gasta. Então você não vai comparar, por exemplo, como aconteceu a coisa no Estado, no governo tal, com, sei lá, as americanas. Será que foi bem gasto as americanas? Ela gastou bem ao longo das últimas décadas, por tudo que a gente viu acontecer? Os donos foi bem, né? Eles conseguiram pegar um dividendo bom aí ao longo de um bom tempo. Então aí, solto. Mas eu tô dizendo assim, porque o Estado, como ele tem essa faceta de público, embora eu acho que na prática ele é muito mais privado do que público, mas ele, em tese, representa o público, então... Isso é um absurdo, né? A gente paga o Estado, a manutenção do Estado, né? E o Estado usa do nosso dinheiro, da nossa contribuição, para ajudar um determinado setor da sociedade privado que acaba sendo sempre ajudado pelo Estado, né? Enquanto isso, o resto da população fica com o empréstimo do Lula, né? As pessoas vão questionar e podem questionar. Agora, o privado... É o uso do nosso dinheiro, né? Pro setor privado, né? É sempre pro setor privado, né? É o Lula pegar a CLT e dar na mão do banqueiro, né? Tá proibido de questionar, você tá entendendo? Porque, se na empresa do Lema lá, Não, isso daí, ele gastou mal, é o eu problema sou a do Lema. favor, eu sou da galera do Bitcoin 100% nesse caso. Tinha que quebrar, era tudo. Tinha que quebrar Americanas, tinha que quebrar o sistema bancário, o subprime de 2008 tinha que quebrar todas as outras empresas que estavam ali alavancadas e tudo mais. O que aconteceu em todos esses exemplos? Em 2008, salvaram os bancos americanos e tacaram uma ajuda que quem tá pagando até hoje é a população americana. Claro. E quem salvou a crise global, que depois chegou aqui em 2014, 2013, mais ou menos, até 2018 ali, aquele período final de Dilma e Temer e tal, foi justamente também a população, entendeu? Que é inflação, desemprego, crise, congelamento de preços lá, artificial da gasolina e etc. que a Dilma fez, tudo aquilo por causa daquilo que aconteceu na economia global e o que aconteceu nas americanas, quebrou fornecedor. Não. Não, eu não, eu acho que tá um pouco confuso aqui. Porque o subprime, ele aconteceu em 2008, pegou o governo Lula, né? O Lula falou o troço da marolinha, sei lá o que, algo do tipo, que eu lembro disso. E o que aconteceu com a Dilma não tem necessariamente a ver com subprime ou coisas do tipo. O que aconteceu com a Dilma foi outros fatores que foi, tipo, ela não tinha conversa com o Congresso, né? Então ela acabou ela não teve uma boa articulação no governo dela. A grande verdade é essa, né? Ela não soube articular muito bem com a oposição, né? E ela tomou algumas medidas econômicas um pouco estranhas. Botou uns liberais. Foi uma confusão que eu lembro disso. Inclusive, nessa época, eu fiquei até desempregado, né? Por causa dessa crise aí. Fiquei desempregado. Olha que interessante, né? Quebrou as empresas que prestavam serviços, né? Quem fazia manutenção dos computadores, né? Tudo isso quebrou, né? E o varejo... E a Dilma saiu pelo impeachment, pedalada fiscal, né? Tipo, foi mais isso. Mas isso não quer dizer que o governo Dilma não teve uma crise. Eu só não entendi muito bem a elaboração que ele colocou as ordens aqui na linha de raciocínio dele. Mas o que eu sei que foi isso.
O varejo, por incrível que pareça, no Brasil, ele se tornou, ao invés de se tornar um negócio que é baseado na compra e venda de produtos e, enfim, vestuários, móveis, essas coisas todas, agora é um negócio baseado no crédito. Então, assim, a Americanas deixou de ser um negócio de varejo para ser uma espécie de financiadora. A pessoa chega lá para comprar o iPhone, ou sei lá, a TV, o computador, ela não tem o dinheiro de comprar um negócio 3.500 ao vivo. Mas se você fizer 24 vezes de 350, você paga. Uhum. Você não faz? Aí o lucro da operação não tá mais no produto, tá agora no financiamento que a pessoa faz. Sim. Ué. E é por isso que elas continuam sobrevivendo. E foi esse tipo de questão, por exemplo, a fraude das Americanas que desencadeou essa questão. Então teve muita empresa que quebrou, teve muito empreendedor que quebrou, teve gente que pegou empréstimo também. E essas empresas que estavam precisando continuar a movimentar o capital de giro da empresa, só que a Americanas não pagava, eles pegavam empréstimo e aí pagaram nada do empréstimo porque nunca receberam e nunca vão receber. Tá aí. E olha só de quem que nós estamos falando, hein? O Lema, o Sicupira e o Teles foram por décadas considerados o papa dos grandes empresários brasileiros. Os três mais ricos do Brasil, pelo menos o Lema liderou como mais rico na boa parte aí do tempo, proprietários da Ambev. Depois do problema com as Americanas, adquiriram a Embratel. E antes das Americanas explodirem, eles normalmente eram as figuras de referência dos youtubers brasileiros que fazem autoajuda financeira. Todos eles referenciavam Teles, Lema, Sicupira, né? Que controlam, são acionistas controladores, tá? É menos de 50% das ações, mas não se enganem, o mercado acionário não funciona assim. Hoje você controla uma empresa tendo 20% das ações. Uma coisa é você falar assim, Então, mas isso é muito, muito interessante, porque eu quando eu assisto esses vídeos, eu vejo muito o pessoal falando muito da classe dominante, né? Porque no Brasil é a classe dominante, né? Porque é olhado pela perspectiva, pela questão econômica, né? Então a classe dominante é muito ligada a isso. Só que eu percebo que as pessoas não falam de uma coisa que na sociologia tem e ninguém aborda. E na nossa sociedade acaba saindo como se fosse uma sociedade... Acaba ficando uma sociedade oculta. Acaba sendo isso, né? Não é isso, mas acaba ficando isso. E é o quê? Aí eu vou contar. Eu gravei, eu assisti o Haddad, né? O Haddad falando que no Brasil não tinha classe dirigente. E eu achei super estranho. Eu cheguei a gravar esse vídeo e, não sei, acabei não publicando, mas ele tá aqui guardado. Mas é interessante, né, ele ter falado isso, mas a classe dirigente existe no Brasil. E talvez esse seja um grande problema em relação à questão econômica do Brasil. Porque para pra pensar. Ele citou aqui o Paulo Lema, né? O Paulo Lema, ele é classe dominante, né? Porque ele é um cara que tem muito dinheiro, né? Envolvido com essas coisas, mas ele também é classe dirigente. E a classe dirigente é um tipo de classe que é uma minoria que impõe na maioria a sua visão de mundo. Então, por exemplo, olha que interessante, ó. A gente tem o Paulo Lema, né, que é classe dominante, mas também é classe dirigente. Ele está no meio, né, dessa questão. Ele transita em bancos, ele transita em empresas. Então ele é um cara que tem trânsito, né? Então você para pensar, ó, Paulo Lema, né? Se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro ele tem uma escola super cara. Os artistas adoram botar os filhos deles para estudar nessa escola dele. Então ele já é um cara que também tem um contato com uma outra galera. A família do Itaú. Porque a família do Itaú também é classe dirigente. Esse pessoal não é só a classe dominante, eles são classe dirigente. O Itaú não financia um monte de eventos, alguns eventos, eu não vou falar um monte, né? Porque eu
não saberia exatamente listar, né, a quantidade de eventos, mas o Itaú, geralmente, vez ou outra, está patrocinando eventos artísticos, por exemplo, peça de teatro, alguma coisa nesse sentido. O que é isso? Isso é classe dirigente querendo botar sua visão de mundo na sociedade. Ó, outra classe dirigente, por exemplo, a família Marinho, da Rede Globo, é classe dominante e classe dirigente também. Porque eles influenciam na visão de mundo deles a nossa sociedade através dos meios de comunicação. Então, por exemplo, quando a gente vê aquela reportagem, em tempos de crise, se reinvente, né? Fulana foi vender bolinho, né? E virou uma mega empresária de bolo. Essas histórias que a Globo adorava contar. Então, isso é botar uma visão de mundo. Mas isso é o que eu percebo, né? Isso é o que eu acho. E aí eu acho curioso que as pessoas não mencionam. E aí fica meio despercebido. Aí vem o Haddad e fala que não tem. No Brasil não existe classe dirigente, porque, segundo ele, a classe dominante se sente ameaçada pela classe dirigente, né? E aí não quer, não gosta. Mas assim, a classe dirigente também é a classe dominante, entendeu? Então, assim, eu não sei qual a intenção do Haddad em ter falado aquilo naquela oportunidade. Não sei por que ele falou. Mas não é bem assim. A gente tem uma classe dirigente no Brasil, sim. A gente tem, com certeza. Então, esses são exemplos. Então, esse pessoal, eles são meio que as duas coisas, entendeu? Então, fica uma coisa meio difícil, porque a classe dirigente, o Haddad tava reclamando que tinha que ser uma classe dirigente que não fosse tão atrelada a questões econômicas. Então ele fez esse tipo de crítica, ao mesmo tempo que ele disse que aqui também não tinha classe dirigente. Então, né? Mas assim, ninguém fala disso. E aí fica muito batido. E eu acho que é interessante a gente passar a mencionar esse pessoal, né? A dar a devida nomenclatura para eles também, porque eles não são só uma coisa. A gente está olhando só um lado e não está olhando o outro. E talvez isso trava um pouco, até mesmo que a gente possa avançar na questão do debate no que se refere ao melhor para o Brasil, o melhor desenvolvimento, né? Qual o melhor destino o país poderia tomar, porque fica essa coisa, né? Tipo, a pessoa é uma coisa, mas também é outra. Então, quer comer por todos os lados, né? Aí fica muito difícil, né? Eu tenho 20% de uma empresa, mas quem é esses 20%? É do Lema. Aí é outra história. Quem comanda é ele. Aí, cara, por que, por exemplo, não faz, é porque tudo no Brasil também é foda, porque é tudo contaminado, a gente já passou por isso. Não, mas você vai concordar comigo que nos Estados Unidos tá todo mundo na cadeia. Nos Estados Unidos bota o pessoal na cadeia mesmo. Não sei. Crime financeiro lá da cadeia é fácil. Sim, pode ser. Agora veja o que aconteceu na crise de 2008 e 2009. General Motors quebrou na crise de 2000. Inclusive ela mudou a pessoa jurídica. Né? A nossa base de dados aí, costumamos achar os dados da General Motors de 2008 para trás, porque é outra pessoa jurídica, mas achamos. Ela quebrou, o Estado foi lá, comprou as ações da General Motors pelo valor que ela tinha antes da crise, que já não estava valendo mais nada, porque uma empresa falida não vale nada, comprou as ações, subsidiou, recuperou a empresa e revendeu pelo mesmo valor as ações pelos mesmos proprietários de antes. Tá entendendo? Eu sei que isso está, entre aspas, nas margens da legalidade, você tá entendendo? Mas para mim isso é uma legalidade tão bizarra como era legal ter escravo no período da escravidão, você tá entendendo? Não, isso é muito bizarro. Isso é uma loucura, né? Tipo, então quer dizer que a gente contribui, né? A gente paga imposto, contribui pro Estado, né? Aqui ele tá falando, não é exatamente aqui no Brasil, mas não importa, porque aqui também acontece a mesma coisa. Então, tipo, a gente paga, contribui, né, para manutenção do Estado, né? E o Estado mantém o Estado financiando o privado. O que nós somos comunistas batendo então, na eu tecla acho é que tinha isso. que ter quebrado a General Motors também. Que vai ter gente perdendo emprego,
vai quebrar a economia e tá quebrando até hoje a economia por causa disso daí e os donos também. Tá, mas é que eles foram salvos, né? O governo, porque aí os caras salvam, eles elegem aquelas queridinhas lá, né? E São vão as empresas salvando. estratégicas. A Eu nem cara, acho que a ela tinha Boeing, que ter a quebrado. Boeing era pra ter quebrado. Era pra ter Pô, quebrado agora. A Boeing era pra ter quebrado. Os Estados Unidos vai deixar a Boeing quebrar? Nunca. Não vai, E eu não cara. tô favorável que a empresa quebre. Agora, o que a gente vê é o Estado injetando muita grana para salvar a empresa, mantendo os mesmos proprietários. É. Você tá entendendo? O problema da GM, na minha opinião, não é que a empresa foi salva. Eu tô favorável que a empresa fosse salva. Ali você tem conhecimento acumulado de um século. O problema é manter os mesmos caras que levaram Agora, lá. o dinheiro público salvando um grupo de acionistas que se continua o Estado sendo os donos da empresa. começasse a compor o modelo de decisão, não tem problema na sua visão. O que você chama do Estado começar a compor o modelo de decisão? Porque, por exemplo, a premissa é justamente essa, que não adianta você continuar mantendo as mesmas pessoas lá e injetando dinheiro de outra pessoa, certo? Seria o Estado manter por exemplo, o Estado ele poderia ter poder de veto. Claro. Nós vamos fazer isso aqui. Aí o Estado chega e fala, isso aqui a gente não vai fazer. Ele tem poder de veto. E tem poder. Isso aí não precisa nem ser ele comprou ação para isso, ele tem que ter poder de veto no... Por exemplo, o governo brasileiro ele podia vetar a venda da Embraer para a Boeing, por exemplo. Ela tinha lá uma Golden Share que permitia eles vetarem. O Bolsonaro falou, não, pode ir, vai que é sua. Né? Cara, se deixar... Bolsonaro, se deixar, ele entrega tudo, entrega até a mãe. Mas eu não acho que a coisa se resolve simplesmente por estatização. Por isso que a gente briga com uma sociedade diferente. O grande problema do Estado que a gente tem é que uma estrutura estatal... ela formalmente é um Estado onde todos podem potencialmente participar, mas ela é uma estrutura estatal que ela é alimentada em todos os seus poros por toda uma estrutura de quem tem capital, de quem tem dinheiro. Né? É por isso que as pessoas não participam da gestão das coisas, elas não tomam decisão. A decisão que a gente toma é ir lá apertar duas teclazinhas ou antes assinar um papel de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, de algo que depois não faz parte da nossa vida. Né? Não há... Então, e a gente não participa de reunião, não participa de nada. É tipo assim, a pessoa é eleita, o Lula é eleito, né, por exemplo, sei lá. E aí ele é como se, bom, agora daqui pra frente sou eu, tá? Aí você fica aí, taca a tua vida aí, deixa que eu cuido da sua vida pra você, tá? Porque é isso, né? Eu mesmo sou um grande crítico do PT, porque eu não gosto dessa forma que o PT age. Que é essa coisa da coleira, né? Tipo, a forma de radicalização do PT é o Lula no palanque, né? Então, Lula subiu no palanque, radicalizou lá, falou um troço, né? Lacrou lá. E aí depois... se a militância começa a querer ir muito pra cima, parece que o PT puxa uma coleira pra segurar a militância. Pra quê? Pra deixar só o Lula lá, porque assim, se o Lula ou o pessoal do PT também não falar nada, então o pessoal vai começar a ficar desestimulado, né? Então eles precisam mostrar, né? Não! O banqueiro, né? Não, o banqueiro me chamou de babaca. E aí a militância vai lá, né? Mas é só isso, né? Então o troço não vai muito pra frente. E aí tem que ver, né? Aí você começa a juntar as coisas, né? Um cara fala que não tem um troço aqui, né? Você vai ver que o partido é meio um troço de coleira, né? E aí empaca, né? O país empaca. Porque o PT segura, né? A gente é uma estrutura de sociedade onde as pessoas... Qualquer governo, né? Eu tô falando PT porque a situação agora é o PT, né? Então tô dando PT de exemplo. E até porque na redemocratização é o governo que mais teve foi os governos do PT, então... Mas acho que isso é geral, né? Produzem tudo, mas elas não participam do processo de distribuição. O processo de distribuição é feito via mercado e é controlado por quem tem capital e por essas vias alimenta o Estado. Então é óbvio que você vai ter um Estado que vai ser disfuncional. Classe dominante, muitas famílias antigas. Então, assim, assim, eu, na minha opinião, essa classe política que a gente tem hoje, na minha opinião, não, sei lá, eu acho que não serve mais pra gente. Eu não sei.
eu mesmo não confio, assim, eu não me identifico com nenhum. Né? Às vezes tem um que fala alguma coisa, né? Às vezes tem outro que fala outra coisa, assim, interessante. Mas, no modo geral, eu acho que, não sei, assim, eu não acho que a política no nosso país esteja, assim, tão legal para nenhum lado, assim, porque eu acho que a nossa representatividade... Eu não gosto muito dessa coisa da representatividade, que é o que ele tá falando aqui, né? Eu não gosto. Eu acho que tinha que ser uma democracia participativa, pelo menos, que a gente pudesse participar mais, né? Não vai ser que vai atuar em nenhum sentido específico, que vai ser tensionado pelas forças do capital que são maiores dentro do Brasil, que no Brasil não é quem domina a tecnologia, porque não são setores, esses setores do capital não estão aqui, eles fazem pressão lá nos Estados Unidos. O Trump está lá anunciando, para manter a hegemonia dos Estados Unidos, 500 bilhões de dólares no próximo período de investimento em IA. E lá eles são pressionados para isso. Se pegar o mercado norte-americano, setor que cresceu... Isso é a seu favor. Sim. Agora, de salvar a empresa... Cara, tem que deixar a empresa quebrar, porque isso faz parte do processo. Mas, Júnior, você não pode esquecer, cara, que uma empresa não é só entidade financeira. Uma empresa como a Boeing, a General Motors, qual que era o grande problema da venda da Embraer, que muitas pessoas não refletiram? Eles falaram assim, a Embraer já é uma empresa estrangeira, que a Embraer é capital aberto, né? E cerca de 60, a última vez que eu vi, a maioria das ações são ações estrangeiros, e é verdade. Só que a empresa é sediada aqui, ela responde juridicamente aqui. Os engenheiros que têm aquele conhecimento acumulado por décadas estão aqui. Se o Brasil perde a capacidade de fazer um avião, aí você teria que redescobrir a roda e passar mais 30 anos para você voltar a ser capaz de fazer isso. A Embraer só tem uma. Esse é o problema. E os Estados Unidos, Boeing também. Só tem uma. É que no caso dos Estados Unidos, até chegar na Boeing, outras quebraram. Entendeu? Ou várias empresas ficaram pelo caminho. Os fornecedores, outras quebrariam se ela quebrasse. É porque ali a crise começou lá. Eu tô querendo dizer de concorrentes da Boeing. Só existe um no mundo, que é a Airbus. Sim, mas eu tô dizendo que durante o processo no setor comercial, mas, por exemplo, no setor militar, a Boeing é muito forte no setor militar. Claro. Tem a Lockheed Martin, tem a Northrop Grumman. Aí tem uma série lá. Todas essas aí que estão consolidadas. Que são empresas também que são queridinhas, o pessoal chama de queridinhas da América. Os caras não deixam uma empresa dessa quebrar. Essas que estão consolidadas, todas essas, ao longo dos anos, até chegarem lá em se consolidar, várias empresas deram certo e outras empresas deram errado. Sim. Isso aconteceu também no Japão. No Japão... E elas foram se comprando também, né, cara? A Toyota deu certo. Mas quantas concorrentes não deram errado? Entendeu? A Samsung deu certo na Coreia. Mas outras empresas também deram errado. Então, esse é o processo, entendeu? De criação. Para algumas que sobreviveram, você fala que é tipo uma seleção natural das empresas. Tem e aí, a teoria da evolução aplicada na empresa. Aí o que o governo faz normalmente? Quando é tipo isso, né? Que o Sacani falou. Vai salvar essas empresas. E aí, vamos supor, tem que salvar. Essa empresa vale a pena salvar porque é um erro de gestão. É aquele exemplo, né? Você tira o carrapato e não mata a vaca. Certo? Porque a vaca tá dando leite. Aí, beleza, tudo bem. Eu vou lá e vou aplicar o remédio e vou matar o carrapato. Então, a partir de agora, ela tem uma sobrevida. Porém, a partir de agora, eu faço parte das decisões. Eu tenho que tomar decisões. Falou, né? Tá, mas o problema é que aqui o cara não salva a empresa, ele salva os empresários. Salva os empresários. Esse é que é o erro. Esse é o problema. O cara tá pondo dinheiro na mão dos empresários e não querendo salvar a empresa. Ele não tá nem aí pra empresa, né, nesse sentido. Ele quer salvar os caras aí que você falou. Ele quer salvar esses empresários. Por quê? E a sociedade Porque paga. Eles estão enrolados por outro lado, com tal, entendeu? Porque é tudo, cara, o negócio tá tudo emaranhado. Então, tá tudo emaranhado. Então eu acho que é isso, hein? Acho que é bom a gente passar a prestar atenção nessa questão da classe dirigente. Porque acaba se tornando um troço meio secreto. E ninguém fala, né? Ninguém menciona, nem nada. Mas assim, meio que os interesses se entrelaçam, né? Então, se por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, né? A família Marinho, né? Então, tipo, para pensar que nas eleições nos anos 90, quando o Collor foi eleito, quem apoiou o Collor foi a Globo, né? Tanto é que tem a história, a famosa história, né? Da edição do debate do Collor com Lula, né? Para o Collor poder ganhar. Então a Globo estava ali
meio que influenciando já essa questão. Mas assim, isso vem da onde? Tipo, não é uma coisa assim que aconteceu no meio do governo, Collor, de repente reconheceu a família Marinho. Isso veio de trás, né? Então, tipo, é bom a gente prestar atenção porque tá havendo uma mistura de interesses aqui. Então tem muitas famílias antigas que conhecem outras famílias, porque uma família pode ser antiga que tenha uma origem da classe dominante mesmo, mas também você pode ter também outras pessoas da sociedade, né, que podem estar vindo e entrar como classe dirigente. Por exemplo, o próprio Lula é uma classe dirigente, né? O Haddad, apesar de ele não vir de uma família de políticos, por exemplo, também é. Então você não precisa ser rico, porque essa classe dirigente parece que vários setores da sociedade participam dela. Ela não é um grupo homogêneo, ela tem muitas facetas da sociedade. Mas muitas delas dá essa coisa aí que o Sérgio Sacani está falando, né? Fica emaranhado. Assim. E o mercado, cara, é um critério totalmente distorcido de avaliação. Eu vou te dar um exemplo concreto aqui para ilustrar isso. Também vem da minha área. Na nossa época, os desktop, que hoje as pessoas não estão usando mais desktop, acho que só eu que uso, eu detesto notebook. Ah, eu uso desktop também, eu adoro. uso desktop também. Opa! Eu também, desktop. A não ser que seja para viajar, né? Mas eu nem posso viajar. Não tenho nem dinheiro para viajar, nem para comprar um laptop. Então, tô no desktop aqui mesmo, nada de notebook. Qual o processador mais hegemônico dos desktop aí ao longo das últimas décadas? O processador mais usado? É o Intel, né? Intel. Não sei se você sabe, a Intel, ali na virada dos 80 para os 90, se você comparasse, por exemplo, um processador da Intel na época com um da Motorola era muito superior. Arquitetura muito mais bem desenhada. Qualquer pessoa especialista em computação e tal, que fosse comparar naquela época o processador da Intel com o da Motorola, ia falar, cara, não tem nem como comparar, isso aqui é uma desgraça, isso aqui é um bom processador. Por que a Intel vingou? A IBM queria lançar o seu computador, seu desktop. Só que a IBM não botava fé nesse trem de desktop. A IBM achava que seria só os supercomputadores que iriam vingar no futuro. E desktop era uma coisa que não tinha futuro. A computação caminharia para computadores cada vez maiores, com maior capacidade de processamento e em menor número. Só que como ela era a IBM e tinha umas empresas lançando desktop e estava vendendo bem, eles falaram, nós, a IBM, não vamos deixar de lançar o nosso com a nossa marca IBM, mas a gente vai terceirizar tudo. Então, processador aí, a gente escolher a Intel. Sistema operacional, escolher o DOS. E esses PCs venderam tanto, que isso deu um capital para a Intel que era 10 vezes maior que o da Motorola. Tanto que era um dilema. O meu curso de computação, essa parte que a gente ia estudar a parte de hardware, né? Era terrível a gente estudar o processador da Intel, porque ele era um processador que o projeto base era um projeto bosta, mas que eles tinham tanta grana que eles conseguiam fazer aquele projeto, que o desenho dele era terrível, ficar muito bom o funcionamento, porque foram jogando dinheiro. Claro, injeta grana, injeta grana. E eles não podiam mudar o projeto base, porque senão ia ter incompatibilidade de um com o outro. Então essa porcaria ia sendo propagada. Preservada para sempre, né? E o Windows muito parecido, até que eles fizeram o Windows NT, que eles criaram do zero, deu problema, criaram o XP, que misturaram o antigo com o novo. Estou dizendo isso só para dizer o seguinte, é falso essa ideia de que o mercado vai privilegiar sempre o melhor projeto. Existem circunstâncias completamente arbitrárias, como essa. A IBM escolheu o processador da Intel, até porque ela não estava nem aí para o PC. Não só isso, mas também tem outra coisa que é um argumento muito furado, que é essa questão de livre concorrência, né? Em concorrência, né? O mercado se autorregula. Só que isso é uma falácia, né? Porque com a globalização, a gente pode ver que as empresas começaram a simplesmente comprar umas às outras. E foi eliminando a concorrência,
Não tem. Você vai eliminando a concorrência e vira um grande oligopólio, né? É muito interessante isso. E é um discurso que é uma falácia, né? Essa coisa assim de concorrência. Empresas que ela escolheu ficaram maiores que a IBM, inclusive. Intel, Microsoft, etc. Então, esse é um outro dos grandes Nossa, pior que é verdade mesmo. Verdade. problemas, porque esses resultados imediatos, eles geram para a empresa uma força que se torna maior do que qualquer projeto tecnicamente bem feito, que é capital. Fator de ser o primeiro, né? O fator de ser o primeiro que explodiu, que às vezes tem a ver com aspectos fortuitos, inclusive, né? Só que depois que já explodiu, isso te dá um capital que te dá vantagens sobre todos os outros concorrentes, inclusive para comprá-lo. Tá? Não estou dizendo que é sempre assim, não. Por exemplo, máquina de busca, de fato, a máquina de busca da Google era muito superior a todas as outras. Os caras usaram na época, tiveram a ideia de dar prioridade nos sites baseado em outros sites que o referenciavam, que ninguém tinha tido essa ideia antes. Eu já estudei uma vez como o KD funcionava. Quem é da minha época aí deve lembrar do KD, que era terrível, né? Porcaria. Eu lembro do KD e lembro do... como é que é? Aonde? Quem é velho aí se lembra do aonde? Era KD e aonde? Você fazia uma busca lá, aparecia 10 ocorrências, você ficava mesmo feliz, aí você clicava, link quebrado, site fora do ar, clicava no segundo, link quebrado, site fora do ar. Então o sistema da Era isso daí mesmo. Google, de fato, era bem melhor. Mas aí o que aconteceu? A Google foi com tanto capital, que hoje qualquer empresa de computação que surge dentro mais ou menos dos domínios que ela atua, ela vai lá comprar. e compra Não, por isso que... imediatamente. Aí Vai lá e compra, né? Dentro dos domínios onde ela atua. Às vezes nem sempre isso, né? Porque o próprio YouTube, por exemplo, foi comprado pela Google, mas era uma troça plataforma de vídeo e até então, pelo menos até onde eu sei, a Google não era focada ainda nesse tipo de coisa, né? Acho que a Google foi uma das primeiras empresas a implementar essa questão de trabalho por aplicativo, né? Meio que veio tudo numa época muito parecida, né? Quer dizer, pelo menos a impressão que eu tenho é essa, né? vamos supor que a Google quebra, por algum motivo. Não é bom que a Google quebre, que aí as outras empresas menores vão ter a oportunidade de emergir? Não, cara, mas porque Não. tá todo o conhecimento que a Google tem, você acaba, entendeu? Você pode salvar a Google, você não pode salvar o empresário da Google. Mas você tá falando do segredo de tecnologia? O segredo, Claro. conhecimento, tudo, Segredo cara. do conhecimento. Ué. Claro, Júnior. Por que o Brasil não consegue hoje, se o governo brasileiro falar assim, ó, suponhamos que o Brasil aí, sei lá, terras raras, royalties do petróleo, fez um caixa aqui de $1 trilhão, uma coisa absurda, e aí ele fala assim, vou criar uma montadora de automóveis. Ele não cria, ele não tem o conhecimento. Vou criar uma fábrica de semicondutores. Não cria, Mas porque não tem o conhecimento. Não tem a transferência de tecnologia, não tem como fazer dentro da iniciativa privada? Nunca que se transferem. Isso aí é segredo, gera guerra. Isso aí gera guerra. Nunca que transferem. Você vê que as acusações do Trump com relação à China é de roubo de tecnologia. E eles fizeram algumas transferências de tecnologia para coisa que eles consideravam que não era estratégica, tipo o setor carro a combustão básico, com as empresas chinesas ali. Hoje isso é considerado pelos Estados Unidos as maiores burradas que eles fizeram. Né? A parte a combustão, porque era proibido, por exemplo, a Volks entrar na China, mas a Volks chegava lá, fazia uma parceria com a SAIC Motors, elas faziam uma joint venture, a SAIC Motors vinha com capital inteiro e a Volks com a tecnologia. Né? A China fez isso, mas mesmo esses casos... Você vê como o dinheiro manda, né? Caramba, é tudo você ter dinheiro que você consegue comprar, fazer tudo, né? Porque os Estados Unidos avaliava naquela época, Estados Unidos, Alemanha, com a Volks, Coreia do Sul, com a Hyundai, Japão, avaliavam que não era uma tecnologia estratégica. Tecnologia estratégica, meu amigo, você bota na cadeia o dono da empresa no dia seguinte que você dê tecnologia para o país adversário. Esse é um dos grandes equívocos que tem das pessoas hoje. As pessoas pensam que assim, o dinheiro cria qualquer coisa. Então, por trás do dinheiro tem conhecimento, tem técnica acumulada ao longo do tempo. E o monopólio do capital hoje é baseado no domínio disso. No domínio disso.
sob nenhuma hipótese que você compra essa tecnologia. E é por isso que nós Mas estamos sob ferrados, porque o hipótese. Brasil nunca parou pra investir nisso, cara. Entendeu? A gente vai ter que desenvolver a nossa própria. Então, mas aí desenvolver a nossa própria é reinventar a roda, cara. Aí o que o cara prefere? Prefere ir lá, cara, vamos comprar o sistema chinês de IA e a gente só acopla aqui os setores aqui que eu vou escolher que vão ser acoplados a ele, entendeu? Sim, muito sentido, faz muito sentido. Realmente, né? O Brasil poderia ser um país de primeiro mundo, poderia ser, sei lá, um país incrível, né? Que é um país que tem potencial, né? Mas agora fica tudo pro rentismo, né? Fica tudo essa coisa assim de, classe dominante, né? Tipo, pra ficar dando dinheiro, né? Pra esses caras poderem investir e ficarem mais ricos, né? Os banqueiros, né? Se dão bem também. E ao mesmo tempo eles querem estar no meio da sociedade e ensinando a gente, né? Como viver. Talvez seja por isso, né? Talvez seja por isso que a nossa sociedade seja meio disfuncional, né? Tipo, qual é a visão de mundo que esse pessoal põe pra gente? Né? Basta a gente olhar o tipo de sociedade que a gente tem. Porque se essa é a classe que tá passando pra gente a visão de mundo deles e de sociedade, e o que a gente tem de sociedade hoje é isso que a gente tá vendo? Então, sei. Vamos terminar esse vídeo com essa reflexão, né? Então aproveita aí, se inscreve, né? E se você gostou desse vídeo, se você acha legal os vídeos daqui, assista os outros vídeos. Eu fiz uns vídeos sobre segurança pública, tá bem legal, tá bem interessante. É um tema interessante. Se você se interessar, fique à vontade para assistir, né? E se inscreve e deixa uma sugestão nos comentários, que eu adoro assistir esses tipos de vídeos e analisar o que o pessoal conversa. Bom, então, tchau.